Como dissemos no início do programa, a vida é um dom, cuidar da vida é uma missão. Cuidar da sua vida para que você esteja bem e assim cuidar também da vida do seu próximo. Por isso hoje nós acolhemos aqui o Dr. Matheus Takei, médico neurologista, que vai trazer aí um assunto muito importante de como fazer a prevenção e o tratamento daquilo que atinge tantas pessoas, a hérnia de disco. Não é, Dani? É isso mesmo, Padre Camilo. O senhor tem dores na lombar? O senhor tem dor na coluna? Eu tenho uma escoliose na lombar. Então, tá vendo? Estamos cuidando. Então, tá se cuidando, é isso aí. Olha, gente, por isso, hoje a gente resolveu trazer esse assunto aqui para o Benção da Manhã, porque 80% a média, as estatísticas apontam que as pessoas apresentam dores na lombar e também, né, a chamada hérnia de disco. Se o senhor que está nos acompanhando aí, tem essa dor ou tem alguns sintomas, vamos agora conversar. O Dr. Matheus, neurocirurgião, está aqui com a gente para conversar sobre isso. Vamos tirar todas as dúvidas. Eu gosto disso porque a aula hoje vai ser grande. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Dani, bom dia. Que bom que o senhor está aqui. É um prazer. Olha só, hérnia de disco, né? Para quem já tem uma dor bem evoluída, já procurou atendimento e tal, já sabe que tem hérnia de disco. Aí as pessoas falam, eu tenho hérnia de disco. Vamos então esclarecer bem o que é isso, se faz parte bem da nossa vida, né? O que causa isso também. Sim. A hérnia de disco, ela é o deslocamento do disco intervertebral fora do seu local. Eu trouxe aqui um modelo. Pode pegar, que eu por acho favor. que vai ajudar a gente a explicar isso um pouco melhor. Olha, para a gente entender adequadamente o que é a hérnia, esse modelo é esquemático da coluna lombar. Aqui a gente tem a parte da frente e aqui a gente tem a parte de trás da coluna, tá? A coluna ela é formada por vários corpos vertebrais, que são esses ossinhos aqui. E entre um ossinho e outro você tem o disco intervertebral, que é essa estrutura. Dentro da coluna você passa os nervos. Aqui está em amarelo. E em cada porção da coluna ela vai soltar um nervinho. A hérnia de disco, deixa eu pegar esse outro modelo. Então aqui a coluna e o disco. O disco intervertebral é essa estrutura. Ela é composta por duas estruturas, o ânulo fibroso e o núcleo pulposo. A hérnia de disco acontece quando uma dessas estruturas sai para fora, geralmente o núcleo pulposo. É possível ver aqui isso. Ó, o ânulo fibroso, o núcleo pulposo e ele migrando para fora. Isso é a hérnia de disco, tá? Esse deslocamento aqui do disco intervertebral. Então pode segurar, doutor, um pouquinho. Pode segurar que aqui o Magno vai mostrar pra gente. Então, essa daqui seria, então... Normal, né? Sem dor, nada. O que acontece? Então, quando esse núcleo, ele sai, né? Isso. Pra cá, que vai chegar ele sai para alguma região. Na parte da frente, você não tem estruturas nobres. Mas na parte de trás, como mostra esse exemplo, ele acaba pegando o nervo. E aí que traz problema para as pessoas. E traz as dores grandes. E o que faz, então, esse núcleo aqui sair? O que acontece? O que a pessoa faz de tanto que chega ao ponto disso daqui ter essa... Na verdade, o principal fator são fatores genéticos. É mesmo? Essa estrutura, ela vai variar a quantidade de colágeno, de proteoglicanos, de uma série de substâncias nele que ajudam a segurar. Eu costumo comparar com uma folha de papel e uma cartolina. Se você tem uma folha de papel segurando isso, tem uma certa resistência. Se você tiver uma cartolina ou um papelão segurando, ele é mais grosso. Forte. Dificilmente ele vai sair do lugar. Então, a característica individual favorece o aparecimento disso. Tá, favorece, entendi. E quais os fatores que podem contribuir para... Existe uma possibilidade dessa folha de sulfite se tornar um papelão, ou seja, dessa parte ficar mais forte? Não o engrossamento dessa estrutura, mas existe uma série de medidas que a gente pode tomar para evitar que isso aconteça. A sobrecarga da coluna, deixa eu voltar essa outra estrutura aqui. Desce pequeno. Pois é. Que eu vou colocar aqui para o Marco mostrar. Sim. A estrutura da coluna, ela não é só essa parte da frente. Como eu comentei, você tem uma parte de trás. E se você notar aqui essa comunicação, a vértebra inteira, ela forma tipo uma gangorra. Eu vou mostrar com as minhas mãos que eu acho um pouco mais simples de entender. Você tem a parte da frente e você tem essa parte de trás. E isso é uma gangorra, apoiado por essa estrutura, que a gente chama de facetas ou articulações. E se você tiver uma postura muito errada, você força demais o disco, que é essa parte da frente. E se você estiver equilibrado nessa gangorra, não vai forçar tanto as estruturas. Essa seria a forma da gente evitar isso. A postura que o senhor fala é a gente ficar sempre ereto. É a postura no dia a dia.
tem uma postura correta para a gente evitar isso. É lógico que pequenas variações não vão interferir tanto, mas dependendo da forma como você está, isso vai aos poucos gerando esse desgaste que já tem uma tendência a acontecer e ele se manifesta. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse fator é do hábito e faz parte da nossa vida, não precisa mudar nada, né? Então, você ter uma boa postura, já começa por aí. E quando a pessoa ela tem uma sobrecarga, peso, atividade, né, estilo de vida, isso também é um fator que faz a... Tudo isso influencia, né? A pessoa que já tendo uma tendência a desenvolver o problema, à medida que você tem uma sobrecarga sobre o disco, ele vai forçando mais ele para sair do lugar, porque você está trabalhando ele continuamente. Se você pratica uma atividade de um esporte muito agressivo, muito traumático, você também vai aos poucos machucando aquilo. Um movimento mais brusco, ele pode desencadear de uma vez a hérnia, mas normalmente não é isso que acontece. O que acontece é o chamado microtrauma, é uma coisinha que vai devagarzinho, aos poucos, levando o processo, até que um mau jeito, alguma coisa, acaba desencadeando tudo. Ô, doutor, e o que pode ser feito, então, para fortalecer isso? Como eu comentei, essas estruturas que você tem aqui, além da parte óssea, você tem a musculatura. E se você tiver com isso equilibrado, você vai evitar a sobrecarga dali. Evita. Então, fazendo fortalecimento muscular, essa correção postural, ela vai ajudar a evitar que isso daí aconteça. Doutor, e quais são os primeiros sintomas? Que dá pra gente ter noção, né, que já tem ali um sinal de que isso já esteja vazando e se a gente pode considerar o diagnóstico de hérnia de disco? Sim. Inicialmente, a pessoa vai sentir uma dor lombar, uma dor aqui nessa região das costas. Certo. Tá? E aos poucos isso pode ir progredindo até o ponto de apertar o nervo e aí você ter consequências mais sérias, como uma dor que vai para a perna e eventualmente até a perda de força da perna. E até a perda de controle dos esfíncteres, da parte de urina, ela pode ser realmente muito sequelada. Quando a pessoa fala que há dormência na perna, isso também faz parte dos sintomas. São as alterações sensitivas que você tem junto com essa compressão. Os sintomas, eles são um pouco genéricos, vamos dizer assim. Muitas coisas provocam esse tipo de dor, esses tipos de sensações, né? Então, tendo esses sintomas, é um indício do problema que precisa ser investigado e ver se realmente é uma hérnia de disco. Doutor, que ótimo. E quando o senhor fala, a gente fala na lombar, a hérnia de disco é só nessa região lombar ou não? Não. A coluna, ela tem 32 vértebras. E em cada nível dela, entre uma e outra, você tem um disco intervertebral. Vai ter esse... Vai ter essa estrutura aqui, né? Ela vai ter em cada um desses níveis. Esse é só o esquema da lombar, mas você tem aqui para cima vários outros níveis. E em todos eles podem acontecer hérnia. Mas a região da torácica, por exemplo, ela como tem os arcos costais, ela movimenta um pouco menos. Então a sobrecarga ali é menor. Já na parte cervical, você também tem um movimento muito frequente e um desgaste maior. Então, tanto na parte cervical quanto na parte lombar, você pode desenvolver esse problema. É mais comum, vamos dizer assim, aparecer esse problema. É mais comum. A lombar é mais comum porque pega toda a sobrecarga da coluna, que é um peso maior. Então, você força um pouquinho mais. Já a cervical pega mais a parte da cabeça, que tem ali em torno de 1,5 kg, 2 kg. Ô, doutor, como chega no diagnóstico? O principal exame que mostra a hérnia de disco é a ressonância, mas outros exames são sugestivos do problema. E como eu disse, a dor ela é muito genérica, então você precisa investigar. Dependendo do que a pessoa está sentindo, a gente começa com os exames que vão mostrar os problemas mais comuns, como dores musculares, como pequenos deslocamentos, inflamações, como um raio-x, uma tomografia, mas o principal exame seria a ressonância da coluna. Ressonância. Doutor, e o tratamento? Então a pessoa chegou lá no consultório do senhor... Doutor, não estou aguentando, minha perna está dormindo, não estou aguentando de dor, né? E como funciona os primeiros passos aí para um tratamento? Depois de fazer uma análise, um exame físico do paciente, a gente tem que ver primeiro essa parte de gravidade. Se não tiver nenhum sintoma de gravidade, a gente começa o tratamento na parte clínica, que seriam alguns remédios e fisioterapia. Tá. Tanto a medicação quanto a fisioterapia, elas têm um efeito muito semelhante nessa fase inicial do problema do paciente. O tratamento reverte tudo e ele fica bonitinho assim? Não. Não? Não. Uma vez herniado o disco, ele perde as suas características físico-químicas. Mas não necessariamente você ter a hérnia ou ter essa modificação vai gerar dor ou algum incômodo para o paciente.
Existem trabalhos que mostram que se você pegar aqui a população normal e fizer uma ressonância, fazer ressonância de todo mundo, 60% dessas pessoas que nunca tiveram dor vão ter alguma alteração do disco intervertebral. Ou seja, não necessariamente a presença da alteração vai provocar os sintomas ou alguma gravidade. Nossa, doutor. Ou seja, ele não volta a ficar bonitinho, mas também o tratamento ajuda a não sentir dor. Mas você pode, vamos dizer, curar, resolver o problema da pessoa, né? A dor. Nossa. Ô, doutor, mas a gente precisa operar. Que nível que chega aqui? Sai todo esse vermelho para fora e precisa operar. Como que funciona? Normalmente, a indicação de cirurgia, ela acontece quando a pessoa tem ou um déficit motor, um déficit neurológico, né? Ou uma dor intratável. Quando a dor, ela não melhora com medicamento, com fisioterapia, com bloqueios, que são outras formas de tratamento. Então, a gente faz a cirurgia. A cirurgia é a retirada desse fragmento que comprime o nervo, né? Então, se não houver sinais de lesão do nervo, a simples retirada do disco pode não ser a melhor solução para o paciente, né? Porque existem vários graus, como você mostrou aqui, Dani. O disco ele pode sair totalmente, ele pode ocluir totalmente esse canal do nervo, ou ele pode sair só um pouquinho, não está tanto para fora. Então, todos eles, em graus diferentes, vão mostrar essa alteração. Então, aí a cirurgia, o senhor vai tirar tudo isso? Normalmente é retirado toda essa parte. Alguns colegas, eu particularmente, prefiro retirar essa parte toda de trás, para evitar que essa parte do ânus, apesar de menos frequente, também migre para trás. Doutor, eu estou aqui porque eu não entendo nada, e o senhor está aí porque o senhor entende tudo. Existe prótese? Existem próteses para ser colocado no local, mas os trabalhos mostram que essa prótese, ela não tem um resultado tão superior quanto a gente gostaria da simples retirada do disco. Hoje, se o problema for unicamente a extrusão do disco, sem outros componentes, a retirada endoscópica da hérnia seria o melhor tratamento, por ser menos invasivo e por resolver o problema na maior parte dos casos. Graças a Deus a ciência existe, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E que Nossa Senhora proteja o nosso coluna. Algumas posições que as pessoas podem fazer, doutor, para poder aliviar a dor, por exemplo, né? Gente, porque ninguém merece sentir essa dor, é uma dor muito forte, né? Uma crise muito grande. O que a pessoa pode fazer em casa, por exemplo, para aliviando até chegar no doutor? Existem diversos exercícios e movimentos que podem colaborar. Normalmente o paciente já assume o que a gente chama de posição ontálgica. Ele acaba virando um pouquinho de lado para tentar descomprimir o nervo, né? É preciso fazer com orientação alguns desses movimentos, porque você pode, às vezes, prejudicar a hérnia, né? Ela pode sair mais para fora, né? Então, alongamentos? O alongamento ele ajuda, mas talvez numa parte mais preventiva, num tratamento também, com certeza, mas aí é preferível, às vezes, um profissional orientar. Tá? É melhor procurar o médico, procurar o neurocirurgião direitinho, fazer os exames, né? Saber ter a orientação adequada para não piorar, né, doutor? Sim, com certeza. E o principal que a gente recomenda é geralmente esse tratamento profilático, é você tentar evitar que isso aconteça, né? Como a gente não sabe quem exatamente vai desenvolver, uma postura adequada para dormir, para sentar, né? Colchão, no doutor? Trabalho. O colchão ele influencia bastante, mas não tanto na característica de se é de mola ou se é de espuma, mas mais sim no envelhecimento dele, porque ele tem que ser firme, é isso que precisa. Se ele for muito antigo, às vezes ele já fica deformado e aí começa realmente a prejudicar. É aí que está o problema, né? Doutor, estilo de vida. Pessoa que fica muito tempo no celular, computador, pessoa que não pratica exercício, que não se movimenta, isso daí também agrava? Sim. A postura, como a gente comentou, é o que influencia mais. E à medida que nós temos uma atividade mais sedentária, sem dúvida há um enfraquecimento da musculatura e você começa a perder aquele balanço que a gente comentou. Então, quando você começa a pender a gangorra mais para um lado que para o outro, você começa a ter essas descompensações que vão favorecer o surgimento da hérnia. Muito bom. Doutor, eu gostei muito, viu? Eu acho que a gente precisa compreender bem para se cuidar, né? Com certeza. Para ter noção disso. Doutor Matheus, eu acredito que a gente precisa também procurar o médico. Gente, você que está sentindo dor, você que está precisando, procure um bom neurocirurgião para poder se cuidar, para poder ter um diagnóstico certo. Também não ficar conversando para saber detalhes, né, dos outros, que cada um fica discutindo, né? A minha hérnia de disco está aqui, a minha está desse tamanho, a minha está aqui nas costas. Então, procure bem saber direitinho informações corretas e seguras para você se cuidar. Doutor Matheus, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Amém. Estou à disposição. Que bom.
bom.